Olá pessoal, eu sou o professor Robson de Matemática 2 aqui do Personal Educa e na aula de hoje nós vamos falar sobre princípios fundamentais de contagem e também sobre permutações, dois tópicos aí numa aula só, né? Já começando os nossos tópicos sobre análise combinatória, duas aulas sobre análise combinatória, essa é a próxima principalmente, tá bom? Pessoal, para iniciar esse assunto, vamos ver um problema que nós temos aqui, que eu escrevi aqui na lousa para a gente entender o que são esses princípios fundamentais de contagem. Vamos lá. O velho João, de sempre, vai a uma sorveteria que tem 5 sabores de picolés disponíveis. E depois ele vai à doceria, que tem 4 doces diferentes na vitrine. Aí, duas situações, vamos lá. Primeira situação, se João pode comprar apenas um sorvete ou um doce, quantas opções ele tem? Conseguiu pensar aí? Pessoal, nessa primeira situação, se João pode comprar apenas um sorvete ou um doce, quantas opções ele tem? Peraí, na sorveteria só tem 5 tipos de sorvete, não é? Na doceria só tem 4 tipos de doce. E ele só pode comprar uma coisa ou outra, ou seja, ele tem que escolher. Ou seja, basta ele somar as opções 5 mais 4, ele tem 9 opções. Né? Parece óbvio isso, que ele tenha 9 opções, 5 sabores de sorvete, 4 doces, 9 opções, não é? Agora, olha para essa segunda situação. Se João pode comprar um sorvete e um doce, quantas opções ele tem? O que mudou? Mudou agora que ele pode comprar um sorvete e um doce. Ele pode comprar, além de um sorvete, um doce. Qual que é a resposta, então, para essa pergunta? Quantas opções ele tem? Ele podia comprar 5 sorvetes. Pode comprar 4 doces. Então, imagina que para cada tipo de sorvete que ele comprar, vamos lá, pega o primeiro tipo de sorvete, ele pode comprar ainda mais 4 tipos de doce. Né? Então, ele tem 5 opções de sorvete com 4 opções de doce. Na verdade, ele está fazendo vezes. Né? Ele tem 20 opções para escolher. Abacaxi com brigadeiro. Sei lá, uva com alguma outra coisa de chocolate. Sei lá, bomba de chocolate. Tá? Então, ele tem 20 opções, né, nesse caso. Beleza, pessoal? O que tem de interessante aqui? O que isso tem a ver com contagem, com análise combinatória? Esse ou aqui, ele tinha esse poder de falar assim, ele queria escolher entre sorvete ou doce. Aquele ou virou um mais para a gente aqui. 5 mais 4. Isso é que a gente chama de princípio aditivo. Tá? Esse é o princípio aditivo. Tá? Exatamente porque soma está relacionado com o ou. Tá? Sempre que você vê ou nas coisas, na maioria das vezes, o ou ele é trocado por um mais em situações como essa de contagem. Por outro lado, aqui você tinha um e, né? Ele podia escolher uma coisa e outra. Esse e virou um sinal de vezes. É o que a gente chama de princípio multiplicativo, tá? Princípio multiplicativo está associado, então, com o e, tá? Então, geralmente, onde você vê uma expressão com e usando análise combinatória, nesses problemas de contagem, você vai estar, na verdade, fazendo multiplicação entre duas coisas. São opções. Uma coisa, eu posso escolher entre uma coisa e outra, na verdade, eu posso multiplicar o número de opções que eu tenho de uma por outra. Ok? Bom, pessoal, vamos fazer agora um exemplo aqui para entender um pouquinho desses princípios fundamentais de contagem, que são o princípio aditivo e o multiplicativo. A gente vai fazer uma série de exemplos aqui. E esses exemplos todos, pessoal, estão lá escritos, enunciado bonitinho, no material que está anexo a essa aula ali no portal do Personal Educa. Tá bom? Acompanha lá, sempre para você ir acompanhando a aula com o material que tem com você aí no seu computador. Tá? Aqui eu só coloco as informações de uma forma um pouco resumida. Então imaginem lá que existe parece preconceito com mulher, mas não é que mulher geralmente tem aquela coisa de olhar lá no guarda-roupa e falar, bom, o que eu vou usar? Eu não tenho roupa para usar e tal. Né? Imagina alguém que tenha lá 18 blusas, 6 calças e 8 pares de sapato no seu guarda-roupa. Né? Aí uma pergunta natural, quantas formas de se vestir usando uma dessas blusas, uma dessas calças e um desses pares de sapato existem? Quer dizer, tem que usar a mulher, no caso, tem que usar uma blusa, uma calça e um par de sapatos. De quantas formas ela pode se vestir se esse é o guarda-roupa que ela tem? Bom, vamos ver, vamos pensar um pouquinho. Pessoal, ela tem que usar uma blusa. Ela tem que usar uma calça. E ela tem que usar um par de sapato. Né? Ela tem que usar um de cada, ou seja, ela tem que usar uma blusa e uma calça e um par de sapato. Esse E, na verdade, é aquele E que eu falei agora há pouco do princípio multiplicativo, né? Eu tenho 18 opções de blusa, eu tenho
6 opções de calça e eu tenho 8 opções de pares de sapato, e eu tenho que usar uma coisa e outra, então isso daí se converte num sinal de vezes, tá? 18 vezes 6 vezes 8, deixa eu dar uma colada aqui, 864, olha só que interessante, 864 combinações de roupa. Pessoal, não reclame mais do seu guarda-roupa, olha só quantas opções. Chega em casa, bom, você está em casa, imagino, lá fazendo seus estudos, dá uma olhadinha no seu guarda-roupa, faz a conta lá, exercício, tá? Pessoal, exercício aqui da FGV, olha que legal. Tem um conjunto aqui de letras, aliás, A, B, C até J tem 10 letras aqui, tá? Conjunto de 10 letras. E aí a pergunta é o seguinte, quantas senhas, né, imagina a senha de banco, por exemplo, só que agora com letra, não com número, quantas senhas de 4 letras podem ser formadas de modo que 2 letras adjacentes, ou seja, 2 letras vizinhas, sejam distintas? Né? Então, por exemplo, se eu quiser formar a senha A, B, eu posso, né? Mas o que eu não posso fazer é a senha A, B, C, porque o A não pode ficar do lado do A, tá? Então a pergunta é quantas desse tipo com letras vizinhas podem ser formadas? Bom, vamos pensar um pouquinho. Vamos usar o princípio multiplicativo nessa história. Eu quero formar senhas de 4 letras, né? Na primeira posição, eu não tenho restrições. Eu posso usar qualquer uma das 10 letras. Eu tenho 10 opções para usar aqui. Na segunda posição, eu posso usar quase qualquer uma. Eu só não posso usar a primeira. A que foi usada aqui eu não posso usar. Então, eu tenho 9 opções para a segunda posição. Para a terceira posição, eu não posso usar a letra que eu acabei de usar na anterior, né? Então, tinha 10 opções, não posso usar a anterior. Tenho 9 de novo. Veja que agora eu posso usar a primeira, tá? E para a última posição, o que não pode acontecer? Eu posso usar qualquer letra, menos a que eu usei nessa terceira posição. Ou seja, eu tenho 9 opções outra vez, tá? Pessoal, eu tenho que colocar uma letra aqui, e uma aqui, e outra aqui, e outra aqui. Princípio multiplicativo. Né? Eu tenho que fazer as 4 coisas. Isso daqui, se eu não me engano, vai dar 7.290. Deixa eu colar aqui. É isso mesmo, 7.290. Se eu não me engano, tem alternativa A. Pessoal, olha só, terceiro exemplo aqui, uma situação também interessante. Olha só, numa prateleira tem lá 5 livros de matemática, 7 de física e 10 de química. Pergunta-se de quantas formas a gente pode escolher 2 livros dessa prateleira. Bom, se tem lá esses 22 livros, eu tenho que escolher 2 livros dessa prateleira, de quantas formas a gente pode fazer isso, né? Bom, a pergunta parece um tanto quanto trivial, né? Dessa forma. Eu simplesmente teria lá que escolher, tenho 22 livros, não é? Então, para escolher o primeiro livro, 22 posições. E 21 para escolher a segunda posição. Era simplesmente fazer essa conta, não é? Tá, mas ao invés de fazer este exercício, eu vou fazer uma pergunta levemente diferente. De quantas formas podemos escolher 2 livros dessa prateleira, sendo que os 2 não podem ser da mesma matéria, da mesma disciplina? Parece um pouco mais interessante, não é? Olha só, pessoal, o que pode acontecer aqui agora? Eu posso escolher um livro de matemática e um de física, eu posso escolher um livro de matemática e um de química, e eu posso escolher um de física e um de química, não é? Pessoal, na primeira situação, eu tenho 5 opções para escolher o de matemática e tenho 7 opções para escolher o livro de física. Tenho 35 opções, tá bom? Na segunda situação, eu tenho 5 possibilidades de escolha para livro de matemática e 10 possibilidades para livro de química, 50. E na terceira, eu tenho lá física e química, 7 opções para física, 10 para química, 70, não é? Pessoal, veja, matemática e física, matemática e química, física e química. Bom, pessoal, e aí, a pergunta é, de quantas formas eu posso fazer tudo isso? Bom, ou é assim, ou é assim, ou é assim. Vejam a sutileza na minha frase. Ou é assim, ou é assim, ou é assim. O que a gente faz com esses números?
soma, né? Princípio aditivo. 70 mais 50 dá 120, com 35, 155. São 155 opções que a gente tem para escolher 2 livros da prateleira, de modo que os 2 sejam disciplinas diferentes. Pessoal, o exercício agora da Mackenzie. Olha só que interessante esse exercício aqui. Aliás, nós já tivemos aqui, até no momento na aula, uma dica um tanto quanto interessante, que foi o fato dos princípios fundamentais de contagem. Você sabe agora que princípio aditivo, relacionado com a soma, claro, pelo nome, está relacionado com as expressões que envolvem ou, né? Enquanto princípio multiplicativo, vezes, está relacionado com expressões que envolvem uma coisa e outra, contagem de uma coisa e de outra. Agora vamos lá para a gente entender mais uma outra dica aqui importante na hora de fazer exercícios de contagem. Vamos lá, tem um conjunto de números aqui, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pergunta-se, com esses números, com esses algarismos, quantos números pares de 4 algarismos distintos podem ser formados? Bom, o que está sendo perguntado é o seguinte, 1, 2, 3, 4. Números de 4 algarismos, quantos podem ser formados com a condição de que ele seja par, e claro, usando só os algarismos que estão nesse conjunto aqui. Não posso usar 1, por exemplo, que não está aí, tá? Bom, pessoal, eu tenho algumas restrições, né? Algumas restrições. Quais são as restrições que você pode perceber aqui, pessoal? Primeiro, os números têm que ser pares, né? Então quer dizer que no final eu só posso usar algarismos pares. Eu posso usar o 4, o 6 e o 8, não é? Os números pares têm que terminar em 0, 2, 4, 6, 8, mas aqui eu só tenho 4, 6 e 8. Então eu só tenho 4, 6 e 8 que eu posso usar aqui, né? O fato de ser um número com 4 algarismos não me permite que ele tenha 3 algarismos, né? Óbvio, não é? Então quer dizer, o número 336, ele só tem 3 algarismos, por mais que não tenha... tá aqui. Se eu colocar o 0 aqui, continua sendo um número com 3 algarismos, não me engane que esse 0 não é o 4º algarismo, tá? Ele continua sendo um número de 3 algarismos. Ou seja, não posso usar o 0 aqui. Não posso usar o 0 aqui, também tem uma restrição, tá? E outra restrição, os algarismos têm que ser distintos, ou seja, o número que eu usei aqui eu não posso usar aqui, nem aqui, nem aqui. Os 4 números têm que ser distintos. Por exemplo, 3, 3, 3, meio não pode, porque todos que tem 3, 3 aqui não pode. Mesmo que eu trocar isso daqui por um 7, não pode. O que pode é desde que eu troque, sei lá, por 5. Aqui tudo bem, todos são distintos, tá? Então tem várias condições. Bom, várias restrições, para falar a verdade. Então a gente tem que pensar assim, comece sempre pelas restrições. Comece pelas restrições. Essa é a segunda dica, então, que eu dou para vocês, além dos princípios de contagem. Muito importante, pense nas restrições. E a restrição mais difícil aqui, veja, aliás, eu posso usar o 0 aqui também, né? Esqueci de falar, eu posso usar o 0. O 0 também é um número par, né? Então eu posso usar o 0, só o 2 que não entra na história aqui. Então, quer dizer, eu tenho um problema, aqui eu não posso usar o 0, aqui eu posso, tem uma série de condições. Então, a gente vai fazer o seguinte, ao invés de resolver o problema como ele está aqui, que é um pouco complicado, a gente vai pensar em 2 situações. Primeiro, quando a gente começa, quando o último número, ele é 0, né? Então, a gente vai acabar com o número 0, tá? Como se eu estivesse fixando aqui, ó. Aqui vai estar o 0. Vamos pôr uma caixinha aqui, ó. O 0 está fixo aqui, tá? O 0 está fixo. E vamos por uma outra situação, que é quando eu não posso usar o 0. Então, quais são os números que eu posso usar aqui? Bom, eu posso usar o 4, eu posso usar o 6, eu posso usar o 8, tá bom? Qualquer um dos 3 ali. Vamos pensar em cada situação, quantas possibilidades nós temos. Claro, pessoal, já fixei o 0 na primeira situação, tá? Quantos números eu posso usar aqui? Bom, eu tenho, fora o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Eu posso usar qualquer um aqui, só não podia usar o 0, tá? E para a segunda posição? Bom, eu posso usar o 0? Não, o 0 já está fixado. Posso usar o primeiro número? Não posso usar o primeiro número, sobraram só 5. Eu tinha 7, não posso usar o 0, não posso usar o primeiro, sobraram só 5. E para a terceira posição? Não posso usar o 0, não posso usar o primeiro, não posso usar o segundo, não posso usar 3 números. Tinha 7, não posso usar 3, sobraram 4. E para a última posição? Eu já fixei o 0. Se eu fixei o 0, significa que eu só tenho uma opção, 1. Tá? Cuidado para não fazer vezes 0, vezes 1. Uma opção, o 0 está fixo. Tá? Então, é um princípio multiplicativo. Eu tenho que colocar um número na primeira posição, E1 na segunda, I1 na terceira e 1 no último. 6 vezes 5 vezes 4, 30 vezes 4 vezes 1, isso daqui dá 120 possibilidades. Tá? Agora vamos pensar na segunda situação. Vamos lá. Na segunda situação, qual que é a hipótese mesmo?
eu estou falando que vou usar o 4, 6 ou 8 no último número. Não vou usar o 0, tá? Mas lembre-se, eu também não posso usar o 0 na primeira posição, porque é um número de 4 algarismos. Então, quantas opções eu tenho para o primeiro número? Bom, qualquer número que não seja o 0 e não seja um dos números que eu usei ali. Ou seja, eu tinha 7 números, não posso usar o 0 e não posso usar um que eu já usei por último, sobraram 5 opções. Tá? Na segunda posição, olha só que interessante, eu não posso usar o número da primeira posição. Eu não posso usar o número que eu usei na última posição, tá? Mas eu posso usar o 0 agora. Então, quer dizer, só não posso usar esse nem aquele. Sobraram das 7, tiro 2, sobraram 5 opções. O 0 agora pode, se eu quiser. Agora vamos lá, para a terceira posição. Eu não posso usar o primeiro número, não posso usar o segundo e não posso usar o último. Então, eu não posso usar 3 números. Eu tinha 7, sobraram 4 opções para serem usadas. E no último algarismo, eu posso usar o 4, 6 ou 8, ou seja, eu tenho 3 opções, tá? Eu tenho que escolher um número para a primeira, um para a segunda, um para a terceira e um para a última posição. 5 vezes 5, 25, vezes 4, 100, vezes 3, 300 opções. Então, são 2 casos, não é? Ou acaba com 0, ou não acaba com 0. Ou acaba com 0 ou acaba com 4, 6, 8. Ou são 2 casos. Então, o que eu vou fazer com esses números? Somar 120 com 300, 420 possibilidades, 420 números pares de 4 algarismos distintos que podem ser formados. Pessoal, exercício aí para você fazer a hora que tiver aquele churrasco na sua casa, da sua família. Imagina lá, você tem lá 4 pessoas, 4 adultos, 3 com habilitação e tem 5 crianças ali brincando. Sei lá, são seus tios, seus primos. 4 adultos, 3 com habilitação e 5 crianças. Aí você fica lá, não tem nada para fazer, você resolve brincar. Vamos brincar de descobrir de quantas formas você pode lotar um carro com 5 lugares. De quantas formas você pode lotar um carro com 5 lugares? Claro, quando você fala de lotar carro com 5 lugares, vamos tomar um certo cuidado. Criança não pode ir no banco da frente e só pode dirigir quem tem habilitação. Tá? Então vamos pensar um pouquinho, pessoal. E desenhar o carro aqui. Desenhar o carro. Isso aqui é o carro. Parecido, né? Olha só, aqui é o motorista. Tem o volante aqui, motorista. Aqui é o banco do passageiro ao lado. E aqui você pode pôr 3 pessoas atrás. Tá? Um carro com 5 lugares, tradicional. Tá? Bom, pessoal. Então tá lá. O motorista, o passageiro do lado, que não pode ser criança, e os 3 de trás. De quantas formas você pode lotar esse carro? Bom, lembra que eu falei agora? A super dica é, comece pelas restrições. Quais são as restrições? Você não pode usar criança aqui, né? E aqui só pode vir quem tem habilitação, né? Não tem outro jeito. E aí, não tem restrição para o banco de trás, tá? Então, vamos pensar um pouquinho, pessoal. Vamos começar por quem tem habilitação, que só tem adulto mesmo. Tem 3 com habilitação. Então, eu posso usar qualquer um dos 3 aqui. Então, vamos começar por essa condição. Aqui do lado, não pode ser criança, ou seja, eu só posso usar o adulto, mas já tem um dirigindo, sobraram 3, então posso usar mais 3 aqui. Então daqui nós viemos para cá. Tá, beleza, então já pus 2 pessoas aqui. Tinham 9 pessoas, 4 adultos e 5 crianças, sobraram 7. Essas outras 7, no banco de trás, não tem problema, eu posso distribuir elas do jeito que eu quiser. Posso pôr 7 aqui, bom, aí vou usar, uma já vai sentar aqui, vão sobrar 6. Posso colocar qualquer uma aqui. E aí posso colocar qualquer uma das outras 5 que sobrou na última posição, tá? Então eu tenho que colocar, posso colocar 3 na posição do motorista, tenho 3 opções para o banco do passageiro, 7 para uma posição atrás, 6 para uma posição atrás e 5 para outra posição atrás. Tudo bem? Isso daqui, deixa eu colar aqui já para a gente resolver. Você faz a conta, vai dar 1.890 posições para você montar um carro só com 4 adultos e 5 crianças.